Boa noite, povo de Deus. Como vocês estão? Estão tudo bem? É isso aí. Desde já quero agradecer pela sua audiência. Você que está chegando agora aí já vai chegando e compartilhando aí com todos os seus amigos, colegas, grupo do WhatsApp aí da sua igreja também, né? Convida todo mundo para cá, que hoje estamos aqui com um convidado muito especial, né? Vai falar um pouco da história dele. Varão José, esse cantor abençoado. Seja bem-vindo, meu jovem. Boa noite e a paz do Senhor. A paz do Senhor, Lucas, e a todos que estão assistindo, que vai assistir ainda, né? Para mim é uma honra estar aqui, testemunhado o que Jesus fez na minha vida, né? E que seja de exemplo e edificação para aqueles que vão assistir. Eu agradeço pelo convite aí, por esse espaço estar aqui, né? Nesse programa, nesse podcast tão legal, nessa ideia, que Deus venha continuar abençoando aí. Amém. Para quem não conhece, né, nosso cantor é um talento também aqui da Serra, né, mora aqui, né, morador aqui da Serra, São Marcos. precisamente no bairro, São Marcos 1. no bairro São Marcos, né, então é, a nossa terra aqui tem bastante talento, né. Eu acho que se pegar a serra aqui e sacudir ela, sai bastante cantor daqui, né. Verdade. Então e essa programação aqui, esse podcast é especificamente para isso, para que pessoas aqui próximas, né, e também as de longe, passem a conhecer esses talentos aí, né, que estão em nosso meio e que poucas pessoas conhecem, né? Talvez ver o senhor na rua ou no trabalho, não sabe que o senhor canta, né? Talvez também ver o senhor na igreja e não sabe que o senhor passou, né, para chegar até aqui. Porque tem pessoas que acham que foi fácil, né? Para chegar até aqui foi fácil, mas eu tenho certeza que tudo, né, tem uma luta, né? Tudo é através de lutas, né? Então nada vem assim do nada. Então, se o senhor chegou até aqui, tenho certeza que a caminhada foi longa. Então, hoje vamos estar aqui conhecendo um pouco mais da história dele, né? Como começou. E eu quero já, antes disso, né, da gente entrar no assunto, eu já quero saber como foi que surgiu esse nome Varão José. Fala pra nós aí. Rapaz, então, assim que eu aceitei Jesus, me converti, né? Aí começou o povo a falar, meu nome é José, né? José Carlos Ferreira dos Santos. Aí os crentes têm essa mania pentecostal, né? Varão, ei varão, ei Ah, varão. tá. Como meu nome era José, né? E começaram, ô varão José, ô varão José. Ah, entendi. Acabou que pegou isso, né? Falei, vai varão José mesmo. Deixa assim, aí foi da onde surgiu esse nome aí, né? Costuma no mundo, a gente era cantor do mundo, né? Tem aquele nome artístico, né, que eles falam, Sim, né? sim. Mas aí na igreja não tem isso, é o nome original. Mas José, meu nome é José, varão na Bíblia é homem, então vamos deixar isso assim, então. Aí uma coisa encaixou na outra e acabou dando certo, né, velho? Mas que bom, rapaz. E o senhor já tem quanto tempo assim que o senhor já canta? Esse talento vem desde criança já? Ou surgiu depois de um certo tempo, uma certa idade, que o senhor descobriu que, não, minha voz é boa pra cantar? Rapaz, eu nunca me imaginava cantar. Nunca, né? Pô, pensa num cara que era tímido. É. A minha irmã brigava comigo, minha irmã mais velha, né? Quando eu conversava, ela fala pra fora, menino, porque eu tinha tanta vergonha, cara. Eu nunca me imaginava cantar, cara. Mas como é que aconteceu? Começou. Eu perdi minha mãe com. Eu tinha 9 anos, né? Perdi minha mãe. Aí eu fui criado assim. A minha irmã, minha velha, me pegou, criou um pouquinho. Depois jogou pra outra irmã, me criou um pouquinho. Depois eu fui pra minha tia, ela me criou um pouquinho. Voltei pra minha irmã mais velha. Rapaz, ficou pulando assim, vai lá, vem cá, vai lá. Sem pai, sem mãe, órfão, né? Não foi fácil a minha Rapaz. infância, não foi muito fácil, não. E aí quando eu completei uns 17 anos, eu conheci, o nome dele é Fizinho, o nome dele é Ademar, mas apelido Fizinho. Ele, Daniel, ele inventou de comprar um teclado, né? Era meu amigão, a gente vendia picolé junto na infância. Uhum. Comprou um teclado, aprendeu a tocar, fizeram um grupo. Decidiram me colocar nesse grupo. Falei, não, mas tá doido. Oh. Sou um cara vergonhoso, não tem dom pra isso, não. E de tanto eles insistirem, né?
Eu entrei nessa, fizemos um repertório de forró. Fizemos o primeiro show que nós fomos dar numa oportunidade, era comício ainda na época, né? Comício. Ah, tá. Mas Show. nesse tempo o senhor já era evangélico ou Não, ainda não era? Não, isso. Ponto que não era evangélico ainda. Ainda não era evangélico. Não era. Uhum. Foi quando eu descobri esse dom, né? De Sim, cantar. sim. Fizeram esse grupo e me colocaram. Aí fizemos o primeiro show no mundo, no comício. Daí pra lá, aí eu gostei do negócio. Comecei. Aí a banda expandiu, né? A banda começou a ganhar potência, né? Sim. Gravamos um CD, gravamos um segundo CD. E a coisa começou a andar. Veio patrocínio, né? Começamos a fazer show grande, shows da festa da cidade. E a banda começou a andar. O nome da banda era Moreno Júnior, Os Ordinários do Brasil. E o povo começou a ver que a gente tinha potência, a gente começou a ir mesmo. O nome que você falou era Ordinário do Brasil? Moreno Júnior, Os Ordinários. Rapaz, no mundo é só o sangue do cordeiro, né? Aí o que aconteceu? A banda tava fluindo. Aí nós deu um pouco de caída, né? Aí a minha ex-esposa, eu tinha um cunhado aqui que morava aqui em São Marcos. Ele era evangélico já, né? Ele já tinha feito um convite para nós vir morar aqui na Serra. Mas só que eu via que era muita violência, eu tinha o maior medo da Serra, né? Mas chegou um tempo que ele fez o convite de novo, eu falei, vambora. Qual é o meu pensamento? Eu vou para lá, é cidade grande, é Vitória, tem muita festa, baile, né? Vai que lá eu divulgo a banda e lá a coisa acontece. Esse era o meu plano, né? Sim, plano. Aí eu vim, comecei a divulgar cartaz dali, mas não fechei nada. O meu cunhado que me deu a casa para morar embaixo, ele é presbítero. Diz ele que ele mesmo conversava com Deus. Deus, o Senhor me deu condição de construir essa casa em cima e agora eu venho e coloco um forrozeiro. Por que eu não ajudo um irmão da igreja? Não estou entendendo. Ele não entendeu, né? Sim. Ele não entendia. Mas aí depois, de vez em quando eu estava lá ensaiando, ele chegava para mim, me evangelizava, né? Tinha hora que eu ficava até brabo, porque... E ele não desistia de mim, né? E eu divulgando a banda e nada de fazer show e nada. Entrei numa empresa, né, trabalhando de servente de predeiro. E ali naquela empresa também tinha os crentes ali de manhã. E todos os dias de manhã os crentes DDS deixavam uma palavra e aquilo começou. Sim. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Depois do DDS, os crentes chegavam para mim, alguns irmãos, né, e falavam: por que você não vem cantar para Jesus e tudo aquilo, todo dia aquela... Aí eu fiquei bravo com o crente. Falei, rapaz, eu tô com raiva desses crentes já, rapaz. Rapaz, onde eu vou, esses crentes ficam no meu pé, querendo. Eu fiquei bravo com o crente, né? Eu tava bravo já. Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Às vezes eu tava trabalhando sozinho, vinha a voz de Deus falar comigo, me chamando, né? E eu falava com Deus, eu amo meu forró, não dá para ir te servir, que eu vou pecar, eu não vou conseguir me libertar. Mas teve um dia que eu estava no apartamento trabalhando sozinho, o Espírito Santo falou tão forte, o convite foi tão forte que eu comecei a chorar. Falei, Senhor, era na terceira ponte ali, olhando para a terceira ponte, falando, Senhor, eu de mim mesmo não consigo me libertar, largar o meu forró, essa vida minha, mas se o Senhor me libertar, eu vou te servir. Chorando, cara, já resistindo ao Espírito Santo. Foi 8 meses assim, nessa resistência. Mas chegou um dia que eu tava, eu lembro ainda, foi um dia de sábado, se eu não me engano foi setembro de 2011, se eu não estiver enganado. Eu estava na minha sala assistindo o DVD de Lázaro, tava estourado o DVD de Lázaro. Filho, eu quero tanto. E eu comecei a assistir aquele DVD desde o começo. Fui assistindo e no final já estava toda quebrantada. Rapaz, aí Lázaro, através da canção, né, já foi. Ele estava cantando no último louvor dele: filho, eu quero tanto enxugar, glória. E naquilo eu já estava derretido. E Lázaro, quando ele fez o apelo, você, meu irmão, que está aí, que quer aceitar Jesus, naquele momento eu falei, Jesus, eu te aceito hoje. Eu estava sozinho, eu. Rapaz. Chorando, eu dobrei, me desabei na sala assim, falei, Jesus, hoje eu te aceito, eu entrego minha vida ao Senhor e a partir de hoje, meus lábios vai servir
só para te adorar. Aí entreguei a vida a Jesus. Já liguei pro tecladista, falei, ó, tô saindo da banda, entreguei minha vida hoje para Jesus e vou servir Cristo. Quando a minha ex-esposa chegou também, eu falei, ó, aceitei Jesus hoje, mas muitos não deu crédito. Uhum. Aí, assim, né? eles não deu muito crédito, né? Coisa passageira, né? Como Sim, sempre, né? No outro dia eu fui procurar uma igreja, saí para procurar uma igreja, aí vi uma próxima de mim, entrei, falei, pastor, eu aceitei Jesus ontem, eu só vim aqui, eu só quero confirmar aqui. Aí sentei no banco lá, esperei para ele fazer o apelo no final, mas só que é 1h30 de culto, mas parecia que era uma eternidade, vozes vindo, sai daí. Vozes que hoje eu entendo que é as trevas, né? Sim, sim. Sai daí, sai daí. E eu segurei. No final, fui lá, concretizei. Beleza. Comecei a congregar naquela igreja, né? E já fiz um repertório já, né? A minha mente. Vou fazer um repertório, daqui a pouco vou sair cantando nas igrejas e vou viver só disso. É o pensamento do cantor do mundo, né? Sim, do velho homem. É porque já cantava lá, agora que eu vou, né? Mas eu tava nu, era novo convertido, não entendia nada ainda. Pois bem, comecei a congregar, graças a Deus, comecei a louvar, e quando eu louvava, Deus trabalhava mesmo, Deus operava, pela misericórdia, a unção, Ele deu uma unção. Toda vez que eu louvava, né, algo acontecia na igreja. Uhum. E todos os pregadores que vinham na nossa igreja no domingo ou numa festividade, sempre Deus usava e apontava para mim. Deus tem uma grande obra na sua vida, eu vejo Deus fazendo, e todos chegavam, e era muito mesmo. O pastor ficou preocupado com isso, ele falou, não é assim, as coisas não acontecem assim, então você... Vai acontecer se for de Deus, mas no tempo dele, não leva isso muito. Isso. Porque muitos levam isso logo. Verdade, já quer. E eu já estava com essa mente já, né? Vou fazer um repertório. Aí nas igrejas, um cachê dali, um cachê daqui. Mas só que eu não sabia, eu não conhecia a história de Israel, né? Deus prometeu a Israel, ó, vou te levar vocês para a terra prometida. Mas não falou que eles iam passar naquele deserto. Passar no deserto primeiro, eu não sabia desse deserto, né? Pois bem, rapaz, aí logo veio o deserto. Nossa, rapaz. E foi conjugal. Foi coisa que aconteceu que eu não posso abrir aqui, porque tem outras pessoas envolvidas, então vou expor muito, né? Sim. Mas é daquelas provas conjugal, que é onde é a base, né? Família é a base. Família é a base, é verdade. Foi onde destruiu o meu lar. Sim. E é nessa área que o inimigo mais trabalha, né? Porque, igual você disse aí, é a base de tudo. É a base. Né? E destruir essa base aí já era. A pessoa fica ali. Mas eu tenho certeza que, né, através do que você está falando aí, eu quero só, antes da gente ir mais para frente, enfatizar uma questão. A importância da letra da música, né? Uhum, e também a questão da pessoa sempre, né? Até nós aqui, né? Sempre falar de Jesus através da canção, através do louvor, porque o Senhor, pelo que eu ouvi aqui, o Senhor se converteu através de uma canção dentro da sua casa, né? Então aí que tá que vem a letra da canção, porque se fosse uma música feita ali talvez só para levantar o seu ego, vamos dizer assim, você não tinha se convertido, né? Mas como ali estava falando ali de Jesus, filho, eu quero. Ali era como se Deus estivesse falando com você, não foi? Porque olha a letra: eu quero te envolver nos meus mistérios, olha só, no manto da minha glória. Pois é. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a sua história. Pois é, então olha só a letra, né? E que depois, é uma letra ungida, né? E depois que eu me converti, eu comecei a cantar esse hino. E quando eu cantava esse hino, rapaz, Deus trabalhava de uma maneira tremendamente que eu... rapaz. Tremendamente, cara. E Deus tem uma forma de trabalhar, né, na vida de cada um de nós, né? Mas a gente que canta hoje, né, igual você que era cantor lá, né, no mundão, aí veio para Cristo, e aqui tem pessoas que acham que, igual o seu pensamento, agora eu vou abrir a agenda, vou contar na igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que infelizmente não é dessa forma, porque é agora que o negócio vai pegar mais agora. É agora que o inimigo luta, fala, agora eu quero ver se é isso mesmo que ele quer, ele vai ter que desistir, e tenta de todas as formas, né? E foi onde veio o baque, né, na sua questão aí,
Mas se superou. Superei. Tô, su- eu tô passando agora, foram 7 anos no deserto. 7 anos no deserto. Pensei em parar, foi muitas vezes, eu tenho que ser sincero, né? Sim, sim. Teve uma vez Não, que eu vem, isso aí vem na vida de todo mundo, né? teve uma vez que eu pensei em voltar para trás, mas quando bateu a noite, aquele arrependimento de ter pensado isso, eu me ajoelhei ao Senhor e falei: Senhor, me perdoa, sou falho e eu não consigo imaginar minha vida sem o Senhor. Até que no meu perfil do meu WhatsApp eu já coloquei gravado lá. Como é que fala? Viver. Deixa eu lembrar aqui. Se for para viver sem Jesus, eu não quero viver. Porque eu não me imagino mais Sim, longe da presença de Cristo. Quando eu começo a pensar isso, eu até choro, porque não tem como. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. verdade. Então, assim, depois que a gente conhece, tem experiência com Cristo, Sim. não tem como mais. Bebeu da água, já era. Não tem como mais voltar atrás. Verdade. E como é que é onde eu estava mesmo? Eu me converti. Isso. Nesse eu estava nesse plano, né? Mas depois que você vai frequentando doutrinas, estudo bíblico, eu fui madurando, fui amadurecendo na palavra, Sim. fui conhecendo. Aí mudou totalmente meu pensamento. Hoje eu penso assim: se um dia Deus me levantar, eu já não quero ser um cantor que cobra, que exige da igreja. Sim. Eu sempre falo com Deus: Deus, me prospera de outra maneira para que eu venha atender as igrejas e não ter que cobrar como era no mundo. Verdade. Cobrar pelo aquilo que o Senhor me deu de graça. Sabe? Sim, sim. Então, assim, meu pensamento é esse: é edificar, ser um instrumento que edifica a igreja. Se eu puder até abençoar as igrejas. E é dessa forma aí que Deus conhece o coração do ser humano, né? Conhece o coração de todos nós. E quando ele vê que está sendo sincero, ele vai abrindo as portas, né? Verdade. De uma forma ou de outra vai acontecendo, e quando a gente percebe, a gente já tá. Como é que eu cheguei até aqui, né? Porque vai acontecendo naturalmente, né? É igual mesmo eu penso, né? Eu converso sempre com Moisés: se a fama, o dinheiro vier, que seja consequência, né, do nosso trabalho, né? Do que a gente está fazendo para Jesus e por amor, né? E de coração, porque tudo que a gente faz para Deus, nada é em vão, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Agora tem aquilo: o tempo é só de Deus, né? O tempo é só de Deus, porque tem pessoas que quer que as coisas acontecem no tempo dela, aí talvez chega né, e passa, vê um potencial em você, chega e passa uma revelação para você ali, talvez até da carne, né? Só porque viu um potencial em você: você vai voar para longe, você vai fazer isso, eu vejo não sei o que, mas não tá vendo nada, entendeu? E por isso que não se cumpre, né? Porque tem pessoas que ficam assim iludidas com essas coisas, mas a gente tem que deixar tudo acontecer no tempo de Deus. Não deixar de ter um objetivo. Nós temos que ter um objetivo. Mas não deixar que essas coisas subam a nossa cabeça para que a gente venha perder esse foco, né? Porque a partir do momento que você perde o foco ali, você já passa a pensar só no dinheiro, passa a pensar só na fama, entendeu? E aí por diante. E a razão de muitos cantores ficarem frustrados com esse pensamento aí é porque ele é cantor, aí ele já se vê como artista. Ele não frequenta escola dominical, estudos bíblicos. Verdade. Né? Não congrega, aí pensa só em sair, agenda. Aí recebe essas revelações nesses poços, nesses lugares assim, que tem muito isso. E acaba se frustrando, né? Porque verdade. Tem que esperar o tempo de Deus. É igual aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, né? Continua sendo Deus. Meu alvo é o céu e é lá que eu quero estar, junto com os anjos celestiais e aquele grande dia. Com certeza. E o senhor, foi quando que o senhor começou, o senhor gravou o primeiro trabalho do irmão? Foi quando? Pois é, assim, deixa eu ver, foi assim que eu me converti mesmo. Já tem... Demorou assim uns 8 meses mais ou menos. Aí já consegui, eu saí da empresa, peguei aquele fundo que dava para me comprar um lote. Só que eu tava tão com a fé no meu sonho, né? Sim, que Deus já ia fazer. Se eu gravar, Deus já vai realizar, né? Meu pensamento era esse. Naquela época eu gastei acho que 3 mil e pouco. Gravei o CD.
eu trabalhando, Deus mandava as letras. Eu ia compondo, né? Uhum. Fiz um CD de 10 faixas, né? Sim. Fiz esse CD, comecei a divulgar, era naquela época ainda que você chegar, deixar lá o CDzinho no final, para Sim. todo mundo comprar. Ah, E eu tá. tinha maior vergonha daquilo, cara. Eu Ei, me rapaz. sentia. Eu Rapaz. também já passei por isso aí. Eu tinha vergonha também. Não sei porquê, né? Deus do Mas céu, eu me sentia constrangido era demais. nosso trabalho, tava ali, mas dava um pouquinho de vergonha mesmo. Mas só que eu não acreditava no meu CD. Eu nunca acreditei. Então eu comecei até a cantar um pouco, depois falei, não vou cantar meu CD mais. Eu dava para as rádios, os caras engavetavam. Eu falei, chegou um momento que eu desisti. Falei, não vou mexer com negócio de CD, mas não vou cantar a música dos outros mesmo. Engavetei, deixei lá. Sim. E o povo sempre incentivava, falando, rapaz, você não canta mais seu louvor. Falei, eu desacreditei desse negócio de CD. E por você cantou de forró lá fora, quando você aceitou Jesus e foi gravar o seu trabalho, você fez algum forró também? Evangélico? Sim, fiz. Fez, né? Fizemos as 2 letras. Como é que a gente é inocente, né? Você acredita que no começo do show da gente orava para Deus abençoar? O cara, a gente cantar no mundo, a gente orava para cantar música para os outros se prostituir. Nossa. E orava para Deus abençoar. Nossa. É o tempo da ignorância, né? É verdade. O tempo da ignorância. Pois é, rapaz, o papo tá legal, tá show, né? Já estamos conhecendo um pouquinho mais, né, do nosso cantor aí. E já tem pessoas aí, você quer responder? Tem pessoas aí no comentário aí já, comentando. Pode dar uma olhadinha aí. Enquanto isso, eu vou botar um café pra mim aqui. Você aceita um café também aí? Amém. Quem tá aqui? Minha esposa. Isso aí, Moisés, que é seu parceiro. Moisés Silva tá aí. Mandar um abracinho pro meu amigo Cal, né? Conhece toda a minha vida aí. É meu amigo de infância lá do. Eu sou de Pedro Canário, né? Eu nasci. Pedro Canário, lá da Bahia. Isso, no Hospital Menino Jesus. Fui criado no bairro Camata. Calzinho tá aqui ao vivo aqui, ó. Mandando. Amém, Cal. Deus abençoe também. E eu creio que você vai voltar, tá? Em breve eu creio que você vai voltar. Você é um instrumento de Deus. Dia 18 de outubro nós vamos estar cantando lá em Camata. Sério? Assembleia de Deus, é. É mesmo? Lá na Assembleia de Deus, lá. 14 de outubro. Quem sabe, né? 14. Não, 18. Acho que é 18 de outubro. Se eu não me engano, é 18 de outubro. Benção, né? Nós vamos estar lá no bairro Camata lá. Pois é. Benção. Nós já cantamos lá umas 3 vezes, mais ou menos. Acho que foi 3 vezes já. Lugar legal, pessoal lá. É longinho, tá? É meio. Ainda mais que a gente vai às vezes e volta no mesmo dia, volta depois do evento ainda, né? Bate e volta. Bate e volta. Mas é benção. E aí, tem mais pessoas aí, ó. Tem mais pessoas aí. Vou dar até uma olhada aqui agora. Carlzinho aqui. Glória. Aí, ele já voltou. Que benção, rapaz. Voltou? Isso é um instrumento de Deus. Rapaz, benção. Fiquei pura, feliz hein? por isso, Cal, hein? Glória a Deus. Isso Vai aí. demorar, vou dar um pulo aí. Na congregação de Casa da Bênção. Glória a Deus. Você é um vaso de Deus, moço. Aí, que bom aí, já é uma alma, né? Mais uma alma pra rapaz, Cristo fiquei aí. feliz. Isso Mais aqui. um que a gente vai encontrar lá no céu lá, né? Eita glória. Marinalda Ribeiro, quem é essa? É a Marinalda Ribeiro? Minha sogra. A sua sogra. Boa noite. Glória. Moisés Coelho passou que diz, estou por aqui, né? O Cal, né? Que você acabou de falar dele agora, né? Louva a Deus por sua vida, meu irmão. Ó. Aí Moisés falou aqui que o volume estava um pouco baixo, mas agora acho que tá legal, né, Moisés? Fala pra nós aí. Isso, vai nos orientando aí. Aí, o Moisés tá me ajudando aqui, rapaz. Já mandou uma pergunta aqui pra você, ó. Moisés. Qual a canção autoral que mais fala com o irmão? Uma canção que o senhor fez assim que mais fala com você. Ele tá perguntando já. Isso aí, gente, ó, se quiser perguntar alguma coisa pra ele aí, já vai perguntando. Rapaz, aproveita que tá hoje, aqui ao vivo. Que fala assim, que no caso que toca ou que assim mais. Qual canção autoral mais fala com o irmão? Ah, tá. É a que mais fala com você, assim, né? Minha? Que você mais gosta, assim, falando, essa aqui Deus me deu a letra dela e. Cara, foi essa última. Essa última. Essa agora ela conta a história de Davi, a né? oração do rei Davi, que é uma Rapaz, história que canção linda, tá? tremenda. Eu mostrei pra Moisés esses dias, né? Que o senhor postou. Tá disponível, gente, lá no Instagram, né? Deixa aí seu Instagram aí pra quem tá. @Varão José. @Varão José.
Né? Lá tá o videoclipe dele disponível. Quando eu olhei, tava 38 mil visualizações. Graças a Deus. Colaboradores aí que ajudou a gente. Não, rapaz, bom demais, hein? Postou. E uma canção bonita, como é que foi feito ela? Fala pra nós. Rapaz, Você pegou a Bíblia assim, começou a ler a história de Davi e falou assim: eu quero fazer uma letra, quero fazer uma música com essa história. Como é que foi? Então, eu sempre fui um cara visado pro espiritual, né? Sempre busquei espiritual, letras espirituais, né? Sim. Porque hoje, no nosso tempo moderno, a visão hoje do povo é o quê? Visão comercial. Você pode observar que a maioria das letras hoje é Deus vai fazer e Isso. vai chegar a sua hora. Verdade. Deus vai te honrar. Por quê? Porque hoje a letra comercial é isso. Comercial. O povo quer ouvir isso. Isso. Mas só que eu falei, Deus, eu não quero ir por essa linha que o povo quer ouvir. Sim. Assim, porque quando eu me converti, todo mundo achou que eu ia cantar ritmo de forró na igreja. Uhum. Por como eu era forrozeiro, né? Vai cantar. Isso que geralmente geralmente acontece assim, né? Todo mundo achou, rapaz, eu achei que você ia gravar um forró gospel e tal. Falei, não é minha praia. Eu comecei então. Onde eu tava mesmo? Isso, Aí vinha as letras só assim, espiritual, bíblica. Sim. Porque quando eu comecei a cantar, o meu repertório era só louvores que tocassem as pessoas, né? Sim. Porque quando eu cantava no mundo, eu cantava para tocar o esqueleto, fazer o povo dançar, né? Mas só que Deus mudou isso, cara. Chamou mais pro lado da adoração mesmo. Sim, sim. E eu comecei a cantar mesmo, quando eu cantava esses hinos, eu via a gente chorar, a gente chegava para mim e falava, nossa, Deus falou tremendamente comigo. E se só via aquele Pentecoste, gente falando em língua, e falei, meu caminho é esse aqui. Até tentei, né? No meu CD, esse primeiro CD que eu gravei até uma lambada assim, um ritmo mais. Mas eu cantei uma vez, ninguém sentiu nada, nem eu senti. Falei, não, minha pegada não é essa aqui, não. Meu caminho é a adoração mesmo. Sim. Então eu sempre visava por isso. Assim, e a letra não é eu que bola, assim. Eu tô ali trabalhando, eu trabalho de predeiro, né? Uhum. Às vezes eu tô trabalhando sozinho ali, aí vem. Eu vou lá, pego o celular e gravo. E assim, só letras espiritual que vem a tocar a alma da pessoa. E essa canção de Davi, se eu tava trabalhando também, aí a letra veio. Aquela ideia de colocar a oração de Davi ali, ficou um negócio muito bem feito, pai, gostei, tá? No meio da canção que você está cantando e aí depois você vai e começa faz a oração de Davi, ficou bem legal aquilo ali. Por que eu decidi colocar assim falando? Porque a oração dele é uma oração muito, né, e acho que os louvores que estão agora, que tem que vir agora, a gente tem que fazer mais letras assim, né, sobre o arrependimento, sobre a presença do Senhor, do Espírito Santo, porque hoje em dia o povo busca muito avivamento, mas hoje o verdadeiro avivamento, ele vem quando há arrependimento, né? Quando há arrependimento, aí sim o avivamento. E através da palavra, né? Isso. O avivamento, tem pessoas que ficam esperando só um dia de louvor, né? mas é aí que está a questão, entra aquilo que o senhor estava comentando. Mas que louvor é esse? Para quem está sendo direcionado, né? Porque senão não está sendo avivamento. Talvez está avivando só o seu ego, talvez está avivando somente o seu eu, mas e Deus, né? Agora o avivamento, o verdadeiro, é aquele que aconteceu, né? Quando o Espírito Santo de Deus desceu lá, né, em Pedro, onde estava Pedro lá no dia de Pentecoste, que Pedro pregou, né? Depois, e quantas almas veio? Então, mais de 3.000 almas, né? Que foram. Isso é avivamento. Igual você falou, quando vem arrependimento, quando tem arrependimento, pessoas se entregam a Jesus, aceitam a Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque não adianta, talvez, você passar o dia todo cantando e nenhuma alma se converter. Entendeu? Claro que de uma forma ou de outra o evangelho vai ser pregado. Só que vai depender, se o evangelho só vai ser pregado dependendo do que você estiver cantando. Porque se for, você vai tá lá em cima e vai olhar para quem tá lá embaixo e aquela pessoa vai se arrepender
e não sei o que, você vai ser rico, vai mostrar para aquela pessoa que falou que você não ia conseguir chegar lá e tal, tal. Então tem gente orando só pra Deus melhorar ela de vida, pra ela só mostrar pra outra que ela conseguiu alguma coisa, entendeu? E essas orações Deus nem faz questão de ouvir, principalmente, né? Por isso a importância, a carência de nós sempre, os compositores hoje, focar em fazer louvores cristocêntricos, né? Cristocêntrico. Jogar mais a Bíblia igual o seu louvor novo de vocês, que é a história, né? Nós cantamos a história de Zaqueu. E tem várias outras, né? Porque não é que Deus não é um Deus de abençoar, sim, mas claro. Quando você prega só benção, você está usando a isca errada para trazer o pecador, né? Porque ele vai vir com intenção, pô, eu vou se dar bem. Igual, eu aceitei Jesus, eu achei que é só benção. Mas aí depois veio a prova, veio o deserto. Nossa. Mas só que graças a Deus que eu me converti numa igreja que o pastor me estruturou, né? Ele me estruturou dentro da Bíblia. Que bom, falou, ó, no mundo tereis aflições. Eu já sabia disso, porque ele me ensinou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Não vai ser só bênção, não vai ser só vitória, não. Então eu já estava preparado para pancada. É verdade. Quando veio o deserto, Opa. A Bíblia falou, Jesus falou que no mundo eu ia ter aflição, né? Mas vai me perseverar. Verdade. Então isso me estruturou e foi a misericórdia de Deus. E sim. Por isso eu estou caminhando. Então por isso que é importante a gente fazer sempre louvor. Verdade. Porque tem vezes que tem jeito que alguns pregadores pregam e alguns louvores falam que dá a impressão que se você aceitar Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas ali, só vitória e acabou as provas, entendeu? Só que eu acho que se fosse dessa forma, você acha que ia haver, se fosse pra gente aceitar Jesus e a gente ficar livre de doenças, de todas as enfermidades, livre de assalto, livre de roubo, livre de acidente, livre dessas coisas de ruim, tudo que acontece. Você acha que ia ter algum lá fora? Todos iam aceitar Jesus, entendeu? Mas aí eu pergunto, seria por amor? Não, seria por medo. Não, vou aceitar só para mim não ficar doente. Vou aceitar para minha família viver sem enfermidades, né? Seria com segundas intenções. E aí não seria nada por amor. Então Deus não quer que você venha, né, que a pessoa venha até a Ele só por interesse, mas quer que você venha por amor, por decisão. Por isso que é a salvação individual, né? Que é a própria pessoa que tem que decidir. Ela tem que decidir e tem que vir por amor. E o amor é aquilo, independente do que você está passando, você vai permanecer, porque você está por amor. É igual tem pessoas que... Eu tô falando mais que você, mas depois você vai falar mais. Igual tem pessoas que entram na igreja, né? Entra na igreja, e aí o cara pisou num pé do outro ali, já é motivo de desviar, né? Não volta aqui mais. Aí passou perto do pastor, o pastor não cumprimentou, o pastor tá com raiva de mim, vou sair daqui e vou para outra. E assim vai, entendeu? Isso já mostra que ele nunca entrou lá por causa de Deus, entendeu? Nunca entrou por causa de Deus. Então quando você entra igual Paulo, né? O Paulo disse lá, ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, ele aprendeu a viver, né? E no final ele disse, posso todas as coisas que me fortalecem. Ou seja, independente da situação. Isso, é independente. Isso é aceitar por amor, né? É vir e aceitar Jesus por amor. É por isso a importância do crente, o cantor, a gente está estruturado na palavra. Porque às vezes, eu vejo muitas vezes vídeo aí, a pessoa falando, mas olha lá, Deus permitiu matar o evangelho, estrupar a menina, o cara morrer assassinado. Mas aí quando você está estruturado na palavra, você vai ver assim, pô, Deus permitiu aquele irmão morrer ali. Mas aí você vai lá na Bíblia e vê Paulo, morreu degolado. A maioria dos discípulos, né, morreram numas mortes que... terrível mesmo. Terrível, tá? Um foi... Nossa. Pedro foi morto de cabeça para baixo, né? Sim. Aí ser estruturado na palavra, você vai ver, não. E eles andaram lado a lado com Jesus. E olha a forma que eles morreram, né? Então você estando estruturado na palavra, quando você vê isso acontecer, você fala, pô, mas Paulo também morreu, e olha que os homens andavam com Jesus. Né? Mas por que Deus está permitindo essa enfermidade? Cadê o Deus desse crente e tal? Aí você vai lá ver, Paulo, Deus não curou a enfermidade, Jesus não curou a enfermidade de Paulo. Curou. Então, assim, quem sou eu para também não... Né, cara? Então, e olha assim... que nós, por mais que a gente luta hoje, mas ninguém hoje consegue chegar
próximo do que os discípulos passaram, né? Ninguém consegue passar o que eles passaram hoje e viver da forma que eles viveram, né? Em santidade mesmo ali, em 24 horas por dia, né? Buscando a Deus, tal, e se santificando cada vez mais hoje. Quem somos nós? Eu posso ficar a noite todinha orando aí, tal, que não vai chegar não. Pois é, meu jovem. Olha, tá chegando mais pessoas aí. Chegou aqui a Joseph. Ah, José é meu líder do Ministério Louvor. É? Ah, mandou um recado aí, ó. Ministério Louvor é Eterna Adoração. Tô aprendendo muito com esses meninos, viu? Que ó, o varão José é uma bênção em nosso ministério de louvor. Um instrumento afinado aí, ó. Nada. Chegando só pra somar, aprender com ele. Não toca guitarra demais. O rapaz que você tava, né, falando dele aqui, o Cal, né? Cal. Ele falou pra você mandar um abraço pra alguém aí, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Manda um abraço pra minha esposa, dona Edenice, né? Edenice. Aquele abraço, Deus abençoa. Seu marido é um grande homem de Deus, hein? Deus tem promessa na vida desse homem aí, planos grandes. Em breve vai realizar, né? Dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, né? Tudo acontece, né? Nós estamos aí no Camatinho aí, passeando. Aí, são lá do Camata? São lá do Camata. Tá longe, hein? Aí, o dia que você estiver lá já... na igreja, o nome da igreja que quem vai cantar lá é Filadélfia. Filadélfia. É a igreja de Filadélfia. Pastora Vera. Ele deve conhecer lá. Pastor Vera. Pois é, vamos estar lá. Em outubro estaremos lá louvando a Deus. Quero mandar Lucas e Moisés. Mandar um abraço aqui para minha esposa também, Maeli Ribeiro, né? Que tá aí nos acompanhando, essa benção que Deus me deu. Isso aí. Pois é, meu jovem. Então, você já chegou em algum lugar para cantar assim que o senhor... Que alguém... que você teve uma experiência através do louvor ali, você teve uma experiência naquele dia, naquela noite, de alguém ser curado através de sua canção, né? Até mesmo alguém aceitar Jesus através de sua canção. E qual foi a canção? Se o senhor lembra assim? Que eu lembro. Não me recordo. Não, né? Não me recordo. Porque tem pessoas que, né, acontece, né, em algumas agendas, né, de pessoas chegar no final do culto e falar, irmão, quando você estava cantando aquela canção, Deus falou comigo, sim, eu tava com a dor e eu fui curado, tal, entendeu? Acontece, né, em alguns lugares, né. Se já aconteceu isso com o irmão? Já aconteceu assim, eu fui louvar, foi uns meses atrás, 3 meses. Fui convidado com uma agenda em Planalto Serrano. Aí no final do culto, a irmã eu nem sabia, né? Sem coisa que Deus trabalha. Nossa, como eu já chorei através das suas canções. Continua assim nessa unção, nessa humildade. Você não sabe que... Então assim, é até bom Deus trabalhar assim que a gente não sabe, a gente o ego, né? É verdade. Tem coisa que Deus opera e a gente não sabe, né? Já para preservar a gente mesmo, né? Com certeza. E a questão de agenda do irmão, assim, é muito aqui dentro da serra mesmo, ou você já sai para mais lugares, vai mais para longe? Ou no momento, só por enquanto, é só dentro da serra mesmo? Eu já tive... Rio de Janeiro é todo ano, né? Pastor amigo meu lá. Ah, tá. Aí todo ano já tô agendado para lá. E realmente, já é o 3º ano já vou para lá. A mais longe que eu tive a agenda foi no Maranhão, né? A igreja... Meu amigo pastor Márcio, no Maranhão, ficamos 15 dias lá. Participamos da festividade, de uma cruzada abençoada lá onde Deus trabalhou, salvou vidas. Foi um avivamento muito bom. Uma experiência muito boa, que foi a primeira vez que eu voei de avião, né? Eu tinha meu maior sonho, né? Rapaz. Fiquei todo bobo. Então foi... Assim, mais longe foi Maranhão. Agora, por enquanto, é só por aqui mesmo. Entendi. E o trabalho do irmão... O senhor tem canal no YouTube ou é lançado só no Instagram mesmo? Como é que funciona essa questão aí? Agora, depois dessa do Oração do Rei da Vida, esse novo clipe, aí agora eu abri o canal do YouTube, eu tinha só um seguidor, já tô com... Seguidor não, né? Inscritos. 40 inscritos já. Agradecer os irmãos que estão sempre nos ajudando. E no Instagram, TikTok,
trabalho muito com o WhatsApp agora, que é uma rede social, né? Que hoje, Também, o WhatsApp hoje né? Todo dia eu tô ali trabalhando, dando bom dia pra galera e o povo Sim. tá sempre visualizando, né? O Moisés tá perguntando de novo aqui, ó. Mas, Qual cantor que o irmão gosta de ouvir? qual cantor que eu gosto de ouvir? Rapaz. Isso aí, gente. Ó, vocês que estão aí ao vivo aí, né, com a gente e quiser fazer alguma pergunta aí, aproveita, que é difícil arrumar. Ah, isso. É difícil aí. Que Tá isso? com um homem desse aí, né? Aqui a próxima agenda dele aí tá lotada Oh. já. Então aproveitar hoje. Recebe, em nome de Jesus. Então, Lázaro era um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito de louvores espirituais, né? Uhum. Gosto de ouvir louvores mais. Lázaro é. Eli Soares é um cara bom que eu gosto de ouvir também, né? Sim. E de vez em quando algum. É isso mesmo. Os mais assim. Lázaro, esse estilo de Lázaro, Eli Soares, né? Uhum. Gosto de ouvir louvores mais espirituais, mais. E é esses caras mesmo que eu tô lembrando agora, né? Sim, sim. Pois é, moço. Então a gente, né, tá nessa caminhada aí. A gente que é cantor sabe que não é fácil, né? A gente vai pra. fácil. Chega em muito lugar, às vezes, né, pra cantar. E a forma deles ali, vamos dizer assim, né, cultuarem é diferente. Às vezes a gente fica. Tem que ter Já muita- aconteceu com o irmão já? Tem que ter muita Chegar num sabedoria. lugar assim, tem lugar que não pode bater palma, aí você se empolga, às vezes bate, e ninguém bate mais, aí você fica olhando pro lado. E tem lugar que ninguém glorifica, né? Então, mas aí cada um, né, tem sua forma ali, né? Já aconteceu com o irmão já de chegar em algum lugar assim? Acontece muito. E a questão também de, às vezes você chega numa igreja, você canta, é aquele povo animado. O povo Isso, vem e junto, tem esses aí, vem aí, junto, adora. Isso. Você sai dali, né? ô glória. Hoje, aí você vai pra outra agenda, você canta, canta, canta e o povo tá ali só observando, você sai dali frustrado. Verdade. Muitas vezes eu saí frustrado, falei, meu Deus, não aconteceu nada. Aí Será- parece que o erro tá em você, né? será que aí no decorrer da caminhada você vai pegando experiência e você vai Isso, vendo? vai aprendendo, né? Aí tem igreja que eu não louvo, vejo nada acontecer, aí depois vem irmão, rapaz, os irmãos falou que recebeu muito e tal. Tá vendo? Às vezes Deus trabalha no movimento e também trabalha Né? na calmaria. Na calmaria, Então a verdade. gente vai pegando essa experiência. Verdade. E que tem lugar, né, que eles falam, né, que não pode bater palma, outros não pode glorificar, outros. Então, a gente, claro, né, a gente não pode sair blasfemando, falando que é errado, que é isso, Uhum. porque cada um, É. né, tem esse monte de igreja aí, né? E cada igreja tem as regras Seu estatuto. deles. Então, se é uma regra deles lá, quem somos nós É. pra querer chegar lá e mudar e falar que isso é errado? Igual eu já vi muitos pregador aí, conhecido, né? Pregadores famosos, que já chegou em igreja em que a gente estava cantando e começou a criticar o grupo de dança que estava ali fazendo, né? As coreografia, né? E isso é errado, entendeu? Você chegar por exemplo, a gente chega alguém na casa do senhor e só porque não gostou de algo vai falar que você está errado. Não, você está dentro da sua casa ali, é seu lugar, é você que manda, é você que faz de acordo com aquilo que você pensa, né? Então eu acho isso errado, a pessoa chegar de longe, vir de outro lugar para querer e danou para meter a mensagem lá falando que isso é errado, que nunca viu. Aí você vai para a Bíblia, né? Claro, né? Cada lugar tem sua cultura, né? Lá fala que Miriam dançou e outros lugares, né? Mas ninguém sabe a forma que eles dançaram também. Então por isso que ninguém pode falar nada, que Miriam dançou, tá? Mas ninguém sabe a forma também que ela dançou. Mas enfim, se está sendo ali, né? Se aquela congregação, se aquele pastor falou isso ou ordenou isso ou deixa isso acontecer e para ele aquilo ali está exaltando a Deus, que seja, né? Se é para a glória de Deus, que seja. Agora, eu não posso chegar de longe, só porque a minha igreja não permite tal coisa, eu chegar e querer mandar na igreja do outro, né? Eu como convidado, né, ainda. Então, isso eu acho errado, né? Mas enfim, é a gente se adaptar, né?
em alguns lugares. Tem lugar, igual o senhor falou, que aí as pessoas já chegam, já quer te abraçar ali, já é animada, te joga ali e fala e tal. Já tem outros que é mais pentecostal, né? E então cada um tem seu jeito de servir a Deus, tem sua forma de servir a Deus, né? Igual na África. Se a pessoa for na África hoje, a cultura lá, mas os louvor lá é pula direto, é pulando direto, né? E tem o pastor, foi até o pastor Trovão, né? Ele falou que teve em um lugar lá que as mulheres praticamente seminuas, porém era cultura de lá. E os cristãos, as mulheres que eram cristãs também, ficavam, né, dessa forma, né, porque era cultura de lá. Então quem é ele para chegar lá e falar que, né, tá errado, você não vai pro céu, entendeu? Não, é respeitar, né, igual Paulo, acho que foi Paulo que falou que se você não come carne, né, quem come não critica quem come, né, e assim por diante. Ou seja, vamos viver em paz, vamos fazer a nossa parte, vamos falar de Jesus, ganhar almas e esperar Jesus voltar, né, fazendo a nossa parte. E essas outras questões aí, só Deus que pode julgar, né? Claro que tem coisa que a Bíblia fala, dá um respaldo para aquilo, mas tem coisa que a Bíblia não dá respaldo, né, para essa questão. Mas enfim, é a gente respeitar uns aos outros e a gente fazer a nossa parte, que é levar a palavra e não se corromper com esse mundo, né? Mas é isso aí, meu jovem. Vamos lá, ó, Miguel também entrou aqui. Alô, Miguel, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu jovem. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Próximas agendas, né? Isso, fala aí a próximas agendas aí, onde o senhor vai estar, né? Para quem está acompanhando o senhor aí, poder saber. Esse sábado agora estaremos em primeira etapa, São Domingo ali, na congregação do nosso ministério. É qual ministério mesmo? Tempo de Renovação. Tempo de Renovação. Meu pastor presidente é o pastor Ailton, né? O segundo, o pastor José Roberto. E o terceiro, nosso pastor Leris, né? Meu pastor local é o pastor Sebastião Oliveira, né? Ele vai estar em festividade, uma da nossa congregação, e eu estou agendado para ser o cantor oficial lá, né? Pela misericórdia. Bom. Eu até louvo a Deus pela vida do pastor Lorival, né? Porque geralmente, quando você vai fazer festividade, a gente nunca lembra, a maioria, nunca lembra dos de casa, né? Verdade. Só visa os de fora, os de casa mesmo, é como diz Jesus, né? Essa seria a próxima pergunta, mas já entrou, então vamos embora aí. Profeta de casa nunca tem honra, né? Tem não. Eu louvo a Deus que sempre estão me dando essa honra aí, né? Sim. Aí dia 28 eu vou estar no Ministério Catedral da Família, né? O presidente pastor Alvo, pastor local lá, pastor Sadraque, aqui em Vista da Serra. E dia 4 nós já estamos em Campina da Serra, na praça de Campina da Serra. O projeto lá muito lindo, que é o pastor Edson, né? É um projeto muito lindo que eu gostei, que eu gosto desses eventos de evangelização na rua, né? Igreja na rua, muito bom. Fiquei feliz dele ter me dado esse muito bom, hein? Convite para estar lá com eles lá. E são essas as agendas do irmão aí pro mês de junho, né? E é junho? Nós já julho. Julho. O mês de julho, né? Vai pegar junho e julho, isso mesmo. Pois é, rapaz, essa questão aí eu ia até te fazer essa pergunta, né? O que o senhor acha aí nessa questão aí dos eventos que acontecem, né? Local, mas aí a preferência é dos de fora. Mas isso aí você já falou, né? Que ainda bem que existem ainda pessoas, né? Que olham ainda para os de dentro, né? E ainda dá essa oportunidade, né? Mas qual é o seu pensamento sobre isso daí? Rapaz, eu não acho errado assim chamar os de fora. Eu acho errado só dar preferência para eles e não dar oportunidade também para os de dentro, né? Isso. Porque eu acho que tem que ser igual. Porque né? Como a gente também é chamado lá para, né? Às vezes o povo lá escolhe a gente e leva para lá. Isso. Mas nunca deixar de ajudar os de dentro também, né? Isso. Porque depois que o cara, por isso que muitos, às vezes Deus levanta, aí fica difícil deles trazer. Aí, é porque quando eu era pequenininho vocês não me valorizavam. Não valorizavam. Mas só que a gente não pode ir por essa linha, né? Eu sempre assim não vi isso. Não tá me chamando, não tá. Eu não olho muito para isso, não. Que tudo é assim, eu acho que tudo é da vontade de Deus. Verdade. Quando é da vontade de Deus, ele usa ali, não. Então, não pode colocar isso no coração, não. Não, é verdade.
Mas é porque às vezes, né, eu falo assim, de pessoas e cantores, né, principalmente, que tem já o seu trabalho gravado. Igual o senhor tem seu videoclipe, o senhor tem, né, o seu CD. Você tem CD ainda? Ou já? Não. Você não chegou a fazer CD não, né? Cheguei. Ah, já De fez, que mas você agora fala? não vende Não, não. né? Agora é plataforma, É né? plataforma. Então, aí o senhor teve o custo para isso, né? É, Que estúdio não tá barato. Então, ponto bom que você pegou aí. pois é. E aí você teve esse custo todinho, né, para estar produzindo a sua música, o seu videoclipe e tal. Então você já tem um trabalho para apresentar, né? E às vezes quando surge um evento aí que daria para você falar, agora se eu cantar ali, vou apresentar meu trabalho. Só isso que a gente pede, né? Só isso. É só um. Porque E aí não chega o convite para nós. acho que você é igual eu, porque eu tenho família. Às vezes para gravar esse último clipe mesmo, eu tirei da boca do meu, né? Da minha Isso. casa, o orçamento da minha casa para fazer, porque eu acredito na chamada de Deus. Sim, Então a gente não tem apoio de ninguém, de ministério, a gente não tem esses apoios financeiros. verdade. Então, a única coisa assim que a gente, às vezes, não sei se você, pô, Aham. tem um congresso na minha congregação. Poxa, o que custava? Principalmente, né? O que Essa custava, né? congregação- Vamos, prata da casa, vamos dar uma Isso. honra aqui, o meu, né? Verdade. Mas às vezes não acontece, mas às vezes dá aquela dor no Não, coração, dá, mas dá. deixa que Deus está no controle, não larga isso Sim. pro coração e Não, vida que segue. essa questão, infelizmente, não é só o senhor que está nesse barco. É né? verdade. Eu acho que todos, né, que estão aí nos seus ministérios, aí chega aquele momento que o senhor tinha citado, que Deus levanta. Uhum. Aí é a hora que o de dentro vai querer dar valor, mas aí já é tarde. Poxa. Né? Por quê? Porque agora as portas já se abriu, o passarinho já voou para fora do ninho, né? Verdade. E aí tá lá onde as pessoas estão abraçando agora, né? Aí é onde muitos falam, agora tá tirado porque tem. Aí Mas começa. não é isso. Não é isso. Não é verdade. Não. E às vezes, um outro detalhe, né? Claro, eu também não ligo para essa questão, mas se eu convidei o senhor para vir aqui, pelo menos um café eu tenho que deixar pro senhor aqui. Eu vou até botar mais café aqui. Rapaz, já tá colocar quase mais uma hora café já, aqui. hein? Rapaz, o papo Tá. rendeu, hein? Não rende, mano. Depois chega aqui, toma um cafezinho. Você está tendo fica à paciência de assistir aí. vontade. E chegou mais uma aí, ó. A Maeli. É minha esposa. É sua esposa? Ela falou, tô por aqui. Ela tá por lá. Isso é uma benção de Deus. Depois do deserto veio. Isso. Deus começou a trabalhar através dessa benção aí. Aí meu ministério começou já. Tá vendo a importância, né, da família? É isso aí. E aí, moço, aí se eu chamo o senhor pra vir aqui, pelo menos um cafezinho, eu tenho que deixar pro senhor. Aí às vezes, né, o nosso ministério, ou, né, já que nós estamos falando sobre isso, aí convida um irmão lá, leva 4, 5, 6, 7, 8 mil. E aí só porque o senhor é dali, não dá nem um dinheiro da gasolina pro senhor, não dá nem uma ofertinha aqui, irmão, pra ajudar o seu ministério aí. Mas pro outro lá vendeu o cachorro quente, fez Pode rifa, ser. fez rifa, vendeu camisa, fez não sei o que, tirou dinheiro de não sei da onde e deu o cara levar, o cara foi embora, sumiu. Ah, mas aí o senhor continua lá, todo mês o senhor tá lá, todo mês o seu dízimo tá indo pra lá, entendeu? Mas aí a falta de reconhecimento, né? Então o que custava? Já que o outro lá, oxe, o outro é 8, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um de 3, 4 mil e vamos abençoar os da casa, vamos dar oportunidade o Varão José ali, que já tá com o trabalho dele aí para apresentar, vamos chamar o do outro bairro ali também, que já tem um CD dele gravado, já tem um trabalho para apresentar, vamos chamar o do outro bairro lá também, que já tem também um videoclipe lá lançado, já tem um trabalho para apresentar, vamos chamar esse. Entendeu? É essa união que a gente queria, né? Então Não sei se você viu um evento que apareceu, foi Planalto, que o William participou. Foi a primeira edição. gospel. Gostei daquilo, você viu? Sim. Chamou Nós também cantou lá. eu e o Foi? Moisés Pois cantamos é, que lindo. Chamou o Samuel Mariano, mas pegou os de dentro lá. Isso, também. os cria, né? É isso aí. Pois é, se É todo mundo isso, fizesse né? isso, né? Mas- Pois é, aí a gente fala agora da forma de abençoar também, porque sim. às vezes, né, não adianta talvez, né, claro que é uma oportunidade grande, né? É uma oportunidade grande você cantar num evento com aquela estrutura, né? Mesmo você não receber nada, né, ainda tá valendo. Só que pelo fato do outro tá levando, o que custa também tirar um pedacinho de papel ali, também dá para você, né? Verdade.
Toma aí, grava um videoclipe, já te ajuda, pô, né? O cara ali teve custo, ele teve custo do videoclipe dele, da música dele. E para quem não sabe, é bom até a gente deixar claro aqui, para quem não sabe, uma produção de uma música não é menos de R$ 1.000. Não. Uma música, entendeu? Não é menos de Isso é R$ 1.000. por baixo ainda, né? Os que estão cobrando menos é os que estão começando agora, tal, né? Que começam com preço mais baixo. Só que o valor mesmo, né? Oficial, vamos dizer assim, é acima de R$ 1.000, 1.700, 2.000. Tem lugar que cobra quase R$ 3.000 em uma produção. Então nós temos nosso custo, ainda mais se for para precisar gravar aí um EP com 5 canções. Quanto que não vai ficar, né? Então nós temos nosso custo. Então a gente quer ser reconhecido nessa questão também, não só para dar oportunidade aqui pro irmão apresentar o trabalho dele, deixar você cantar uma música só e acabou e nada mais. Não, toma aqui, irmão, também. Pelo menos pra você tomar uma xícara de café lá fora. Entendeu? Porque os de fora vêm e eles fazem sacrifício para isso, para abençoar eles. Por que não fazer também e reconhecer você como um talento também local, né? Porque um dia Deus vai exaltar você. Um dia você vai estar lá no Gideões missionário, um dia você vai estar num outro país cantando, né? E aí vai querer agendar o senhor também de novo. E aí? Ó, irmão, a minha agenda agora tá só daqui 3 anos, porque tá tudo lotado. Entendeu? Aí já vai, ó, irmão, depois que Deus exaltou, o irmão agora tá tirado. Não vem mais na congregação, não. Não vem, entendeu? Aí começa a murmurar, né? Mas não é. É a hora que o momento de Deus exalta e as coisas acontecem e a gente tem que aproveitar essa oportunidade e esse momento para estar sempre, né, louvando a Deus aonde for chamado. E não, né, pelo dinheiro, né? Porque você disse aí que independente, né, ó Senhor, me abençoa para que eu não precise cobrar, né? Isso é bonito. Isso é bom demais, né? Mas mesmo que você não cobre, mas é bom quem está convidando, né, te reconhecer de alguma forma e te ajudar, pelo menos na gasolina, numa passagem não, porque é complicado hoje pra gente que trabalha, sair do trabalho 7 horas para pegar ônibus para ir para Cariacica, para ir para Vila Velha, não tem como, então tem que ser de carro mesmo. Ou Uber, né? Não sei se você viu a última pregação agora de Gideões do Jonathan Carlos, pregador. Ele falou, nunca cobrei. Eu gostei daquilo. Só que eu não fecho a bolsa. Vai ficar aberta. A bolsa tá aberta. Né? Então é esse estilo aí, dessa maneira que eu penso um dia, se Deus, né, nos levantar, nos dar é dessa maneira, cara. Porque o pessoal sabe que eles confundem muito aquela passagem de graça dei, né? E de graça. Eu também, quando eu era leigo, de graça recebeste. Eu achava que isso aí era. Não, é verdade. Mas depois você vai abrindo a mente, você vai vendo que você tem gastos, você precisa de um recurso. Isso. Aí você vai abrindo a mente um pouco. Só que essa mensagem aí não está falando, não tá falando dessa questão. Né? Ali está falando de dons, né? De graça dei, de graça. Mas para quem Jesus mandou ir pelo mundo pregar o evangelho, quando ele dividiu para ir de 2 em 2, ele falou o que com ele? Vai, mas não leva nada. Não leva dinheiro, não leva. Esqueci agora. Mas falou para não levar nada. E a casa que vocês chegarem e receberem vocês, ali vocês ficam, né? Ou seja, se Deus mandou você ir e falou para você não levar nada, e você chegou na casa e a casa te aceitou, como que você vai comer e beber sendo que você não levou nada? Então a obrigação de dar ajuda é de quem? É de quem chegou ou de quem está recebendo? É de quem está recebendo, né? Então, e outra, a casa que não abençoar, não deixar vocês ficarem ali, é para vocês sair de lá, bater a poeira da sandália dos seus pés como sinal de maldição ainda, entendeu? A casa que não te abençoar. Então essa seria a questão, né, de nós hoje que sai de nossa casa para ir louvar a Deus em outro lugar ou levar a palavra de Deus em outro lugar. Não a questão dessa de graça recebeste e graça dai. De graça recebeste e graça dai, ali está falando dos dons espirituais. Ou seja, você pode chegar lá e orar para alguém e essa pessoa receber um dom ali de Deus na hora, talvez o mesmo dom que você tem. Ó, eu profetizo na sua vida isso, né? Você vai receber isso. É isso aí, é você,
Ó, da mesma forma que Deus me deu esse dom, nessa hora eu vou orar para Deus também te dar esse dom. É isso, entendeu? Você não vai cobrar para isso. Agora, você cantar ou levar a palavra, aí é diferente. Deus fala para você não levar nada, mas a obrigação de ajudar é de quem está te recebendo, entendeu? Então isso nós pode tirar até por hoje mesmo, né? Na nossa casa, você vai receber uma visita, primeira coisa que você fala, ó, tem que fazer alguma coisa para eles comer, né? É verdade, né? É verdade. Aí só porque você é de casa, você, fulano já é daqui já, deixa só uma água para ele. Ou às vezes nem água, nem água tem. Verdade. Então eles querem esconder essas partes aí. Né? Só que tem muitos que caem, né? Acha que tá falando sobre louvar e sobre pregar. E se fosse nisso, vamos supor que se fosse essa questão aí de levar, né, de graça, receber esse graça dai, então por que os grandão quando vem tem que ser pagos? Será que essa mensagem só cabe para nós que é pequeno, mas para os grandão não, entendeu? Então existe essa questão aí que precisa ser, né, falada. Alguém tem que falar alguma coisa que para abrir a mente de outras pessoas que ficam presas nisso e não lê a palavra e não entende ali, acha que é isso mesmo que a palavra está dizendo. Não, é de graça. Só que nada é de graça. Você chega no estúdio, eu vim aqui para gravar minha música pela fé, não tem nada não. O cara vai te expulsar de lá, vai. Sai pra lá que eu tenho meu aluguel para pagar, eu tenho energia, eu tenho isso, tenho aquilo, tem uns músicos para pagar. Então você não grava de graça, você não grava nada pela fé, entendeu? Então tem que ser separada essa questão aí e falada, né, para que as pessoas passem a entender essa questão. Claro que estipular valores também eu acho errado, né? Agora, você tem que estipular valor quando você vai levar uma banda, né? Porque a banda tem custo. Você pergunta, quanto você vai lá tocar para mim? Eu cobro 100, eu cobro 150, eu cobro isso. Então você vai somar de cada banda, irmão, para mim aí cantar com a banda, o valor é X, né? O valor é X. Pronto, aí você tem que estipular um valor, porque você já vai ter o custo. Agora, tô indo sozinho, né? Irmão, o que você puder me abençoar aí, vai ser bem-vindo, né? Pronto. Isso é verdade. Agora que eu acho também que a partir do momento que você vai lá, é R$500, é 600, é 1.000. Aí dá a impressão que se o pastor falar com você que não tem esse dinheiro, você não vai. Entendeu? Fica uma coisa. Aí fica chato ali e fica senhor, algo só vai se pagar. Então, pagar, mas esse reconhecimento tem que ser visto, né? Tem que ser principalmente dos de casa, começando aqui, né? Para depois os de fora, né? A gente tá fazendo a mesma coisa, né? Agora fala um pouquinho que eu tô falando demais aqui. Rapaz, o que eu tenho que falar é só os próximos projetos. Pois é, moço. Então, e aí, mesmo, nós vamos falar agora. E os próximos projetos aí, como é que tá? Você pretende gravar mais? Que esse aí já foi sucesso, né? Rapaz, milhão ali, mais de 38 mil visualizações. Tá divulgando aí. Chegou em muitas pessoas já, hein? Graças a Deus, eu quero que chegue mais. Então, meu próximo projeto vai ser aqui na JL, né? Se Deus quiser. Eita glória, um aí, né? Isso aí. Agora Deus, é por isso que Deus vai sempre apresentando as pessoas certas, né? Isso vai acontecendo, né? Aqui na Cascata, né? Pois é. Vai ser a sede. E eu não sabia, né? Através de uma benção. Apesar de eu vou ser, expandir também. Isso aí. Fazer que outros conheçam aqui. Pois é. E vai vir gravar em nome de Jesus. É que aqui é novo também, né? Tem alguns meses, sim. né? Tem. A inauguração mesmo aconteceu acho que foi 2 semanas antes de você vir aqui para botar a voz. Porque isso aqui eu reformei, demorou um pouquinho para reformar, né? E aí eu fiz as 3 salas, né? Aí depois disso que eu peguei os trabalhos para fazer, já para deixar, né, alguns trabalhos prontos para se alguém entrasse em contato, né? Perguntando se eu tinha alguma amostra de trabalho ou algum trabalho já pronto aqui, eu tenho que mostrar, então, entendeu? Aí agora nós estamos engateando aqui, né? Mas a questão de clipe eu já trabalho já tem mais de 2 anos já, mais ou menos. Já fiz bastante videoclipes na questão de produção mesmo, né? De voz e violão ou voz e piano, que a gente começou agora. E eu tenho certeza que o seu próximo trabalho aí, se for gravado aqui, vai ser bênção, em nome de Jesus. E até agora os que gravou aqui, graças a Deus, foi bênção, tá? Gostei. Até compartilhei dessa dupla nova aí do cover de Daniel Samuel, muito bom. Isso, os meninos cantam demais, tá? Bom. E meu próximo projeto é esse, eu tenho e vou realizar ainda,
de ir para São Paulo e gravar um com o público ao vivo, pegar uma promoção dessa. Ó, isso, tô meio longe. De ir para São Paulo e de vez em quando aparece de Goiânia também. Gravar com o público mesmo, aquele trem. Rapaz, uma estrutura maior, né? É legal, se assim né? o Senhor me dá condição de. É legal. É um investimento que vale a pena. Vale, porque, vale. você tá ali no meio da galera ali cantando. E o bom, né, que esses lugares assim, eles ensaiam a sua música para cantar junto ali. Isso. Né? E isso é legal. Eu tenho o maior prazer, cara, porque no mundo a gente pagava para ir fazer show. Sim. Às vezes quando era festa grande, deixa a gente cantar aí. Até pagava se pudesse. Sim, então hoje, pro reino, por que eu vou fazer diferente? Se eu puder pagar, eu glorificar o nome do Senhor. Você tocou nesse assunto aí, rapaz, quantos eventos que eu já paguei pra cantar, tá? Porque se fosse esperar convidar, não ia. Aí tinha que apelar. Mas, pô, quanto que você cobra e tá cobrando aí pra ir participar desse evento? Ah, o valor é X, então toma. Né? Pra gente tentar uma oportunidade ali pra mostrar o nosso trabalho, entendeu? Então é complicado. Eu acho que isso, né? Talvez a gente fica achando que é só no nosso meio, mas não é. Isso aí acho que é em todas as áreas, né? Lá fora também, né? Quem está começando agora, as oportunidades são difíceis também, né? Para aparecer. Começo não é fácil, não. Assim, no mundo ainda é tranquilo. Agora quando você vem, porque quem canta, quem tem uma visão, um discernimento espiritual sabe que ministro de louvor, rapaz, é batalha. Porque o Lúcifer que caiu, ele era o bambambam, né? Era o ministro de Deus. E Deus tirou dele e deu para nós. Então, há essa fúria, esse foco nele em cima da gente. Né? Verdade. É uma batalha espiritual danada. É terrível. O mais importante é a gente continuar, né? Verdade. Continuar louvando a Deus, que vale a pena. Acho que o mais importante quando você ouve, né, sair da boca de alguém que através de uma canção sua ele foi tocado, ou aceitou Jesus, ou foi curado, rapaz, isso aí não tem dinheiro que paga, né? Como eu fui testemunha disso, aí é que eu acredito mais ainda. Porque eu fui testemunha de um louvor, fui converter através de um louvor, então eu sei o poder que há na adoração. Né? Sim. Então por isso, né, a gente tem que sempre escolher bem nosso repertório. Isso. Na hora de fazer uma canção, não fazer só pensando no comercial, né? Na música comercial. Porque se for olhar para esse lado também tá bem fácil, né? É bem simples, você olha e fala, não, o pessoal quer ouvir isso, o pessoal quer ouvir aquilo outro, então vamos juntar isso aqui e vou fazer uma música. É tão fácil, né? Compor. Tá chegando sua vitória aí, assim, tipo, não é que é errado, mas é bem mais fácil. Sim. E tem um detalhe também que tem pessoas, né, que eles cobram muito, né? Tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus, que Jesus está voltando, tem que cantar falando que. Só que eles não consomem isso. Eles não consomem. É verdade. Eles querem falar, quer criticar o cantor que está cantando ali, porém, na hora de você falar, gente, vai lá no meu canal, tem uma música lá, tá falando do arrebatamento. Vai lá pra ver. Não vai, entendeu? É que pode, né? Aí você passa na frente da casa de um cabra desse, tá ouvindo uma canção lá que tá enchendo o ego dele, entendeu? Então, não adianta eu ser hipócrita, né? Falar de uma coisa que eu não vivo aquilo, né? Verdade. Então, fica até difícil. Você olha também, às vezes, até pelo título da canção. Se você pegar um título da canção aí que fala, ele vai te abençoar, ou Jesus vai mudar sua vida, ou a vitória chegou, seu deserto está no fim. Seu deserto está no fim. Você pega essas canções aí e vê lá a quantidade de visualização que tem. Agora bota lá, fim dos tempos, o arrebatamento, Jesus está voltando, arrependa-se. não tem, entendeu? Então fica difícil. Então os que cobram muito é os que não consomem, né? E só quer dizer ali, passar uma certa espiritualidade pra gente, pra tentar talvez de alguma forma mostrar que né, o que não é. Então, mas a gente, né, como já criou raiz, né? A gente já criou raiz, a gente não vai olhar para isso, nem deixar isso abater a nossa fé. Nosso continuar, a gente continua olhando para frente, olhando para Jesus, que é só Ele é o caminho
e a verdade é a vida, né? Assim você já falou hoje, mas eu tô repetindo porque é bom falar. E a gente tem uma dívida impagável com Cristo, né? Com Pela sua certeza. morte na cruz. Então, tudo que a gente fazer não vai Verdade. pagar nunca. Então, só gratidão. É isso aí. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho aí para esse cantor, né, que está começando agora, Assim, para essa pessoa que talvez ainda não confessou Jesus como Salvador, né, não reconheceu. Se você puder deixar uma mensagem para ela, né, que pro, está ouvindo aí, você pode ficar à vontade. pro cantor, o meu conselho é: se Deus ele tem um propósito, uma promessa na sua vida, é você não esperar apoio, é você focar naquilo que Deus falou com você e acreditar e ir para cima, que uma hora vai acontecer. Se foi realmente Deus que falou, vai acontecer. E para você que ainda não tomou a decisão de aceitar Cristo, eu te aconselho a buscar conhecer Jesus, porque nós estamos vendo, os sinais estão aí, guerra, Israel contra Irã, então isso é tudo sinal que esse mundo já está chegando ao fim e que o único caminho, não tem jeito, é Jesus Cristo. E se você está respirando ainda, toma essa decisão enquanto você está respirando, porque depois que findar aqui, já era, não tem mais como decidir, né? O caminho é aquele mesmo, é o inferno. E então a única maneira, a hora é essa agora, é tomar a decisão agora enquanto você está respirando. Eu estou respirando agora, mas daqui a 2 minutos, 3 minutos eu não sei. Então a hora é agora. Jesus está voltando. É isso. É isso aí, lindas palavras aí do nosso amigo. E da mesma forma, né, que o senhor ouviu aí Lázaro, né, Lázaro, é fazendo isso. um apelo lá, né, para aquelas pessoas que queriam aceitar Jesus, né, e o senhor confessou também juntamente com ele. Se o senhor puder fazer isso agora também para as pessoas, talvez tenha alguém que vai assistir esse vídeo aqui, né, e talvez vai ser a oportunidade dela, né, É verdade, né? aceitar Jesus nessa noite, né, Verdade. nesse dia, ou não sei o dia nem a hora que eles vão estar vendo esse vídeo, mas vai ficar gravado aqui nessa página e para quando as pessoas quiserem. E quem sabe, né, chegar no finalzinho desse vídeo aqui, ver e ouvir esse apelo e aceitar Jesus, né? Então, Verdade. eu quero deixar com o senhor aí essa oportunidade que você está fazendo aí para essas Fecha. pessoas que estão afastadas, talvez está desviada, pessoa que talvez nunca veio, né? Mas quer tomar essa decisão. Então, como eu disse, quando eu aceitei a Jesus, eu ouvi Lázaro, através assim de um meio de comunicação, fez o apelo e eu entreguei minha vida a Jesus. E nesse momento eu faço para você também que está afastado ou que não é do meio evangélico ainda, nunca entregou a sua vida a Jesus. Se você sentir de Deus aí agora, é você fazer igual eu fiz. Eu ouvi o apelo de Lázaro, quando Lázaro disse: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Ele falou: você, meu irmão, que está nos assistindo, você que está aí me assistindo, que quer aceitar Jesus, aceita aí agora. E eu aceitei, eu faço o mesmo apelo. Você que quer aceitar Jesus, é só você falar: eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E ir para a igreja, procurar uma igreja mais próxima da sua casa e mais próxima da Bíblia Sagrada. E caminhar. E dessa maneira você não vai se arrepender. Acredite que você vai ter aflição no começo, mas no final da sua vida, nessa terra, quando você passar para outra, você vai ter uma surpresa maravilhosa, porque você vai estar eternamente com Cristo Jesus. O crente que serve a Jesus, quando ele morre, aí é que começa a vida eterna, que essa vida aqui é passageira. E você que está aí, né? Se você quiser aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, né? Quero te dar a honra aí para você falar as palavras e a pessoa repetir lá, se ela confessar, né? Deu branco. Deu branco aí? Deu branco. Oh, meu Deus. Então vamos lá, Essa então. Você confissão. que está do outro lado aí, talvez afastado dos caminhos do Senhor e quer confessar, né? Que se você sentir no seu coração, se eu possa repetir agora comigo aí as palavras,
assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoe todos os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas ignorâncias, iniquidades, pensamentos, palavras e obras. E neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos. E que a partir de hoje teu Espírito Santo passe a morar dentro de mim e que tome o controle para si. E que a partir de hoje não vivo mais eu, mas que o Senhor possa viver em mim. E que daqui para frente o Senhor possa me dar forças para vencer toda a tentação do mal, todas as lutas e provações que virão tentando me parar. Mas tenho certeza que o Senhor, a partir de agora, já está no controle da minha vida e já enviou o teu Espírito Santo para morar dentro de mim. Me transforma, me liberta e me salva para ti. Prepara minha alma, a minha vida e meu espírito para, se o Senhor vier, que eu possa estar pronto e preparado para encontrar contigo. A partir de agora, a minha vida pertence a ti e está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você que aceitou, você que confessou, né, que você possa continuar firme, ler a palavra. Hoje temos acesso à internet, né, lá tem a Bíblia online. Você que não tem a Bíblia, lê, né, na internet também, até você conseguir uma Bíblia para você. Quando sentir no seu coração a vontade de visitar uma igreja, vai na igreja mais próxima à sua casa, mas que esteja também próxima da Bíblia, né? Assim você falou bonito aí aquela hora. A igreja mais próxima da Bíblia, que hoje tem várias portas, tem muitas portas, só que infelizmente, né, perto da Bíblia são poucas que ainda estão pregando a verdade, são poucas que ainda estão pregando o Evangelho. Então, e o Evangelho é o quê? O Evangelho? As boas novas. As boas novas. É arrependimento de pecado. Isso. Então, é transformação, entendeu? É renúncia. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado hoje. Então, procure igrejas, né, que estão mais próximas da Bíblia, né, do que as que estão mais próximas talvez está próximo de você, mas está longe da palavra, né? Então, até nisso hoje nós temos que saber, né, falar as palavras, né, as críticas, né, que nós falamos aqui nesse podcast, coisas que, né, a gente vai ter durante a nossa caminhada, coisas que não vão estar passando, não vão estar vivendo, né, mas o mais importante é você saber viver isso, não deixar isso pro seu coração, o mundo tem não parar, aflições, mas tem de bom ânimo. E não desanimar ou não desistir por causa desse tipo de coisa, porque lá fora, às vezes a gente passa por coisa, né, lá no mundão quando a gente passava por coisa pior, mas a gente não fazia nada, não abandonava, não vou ficar nesse mundo mais não. Aí agora acontece essas coisas aqui, né, por causa de uma coisinha eu quero voltar pro mundão de novo, quero fazer as coisas erradas, sabendo o que é o certo e já conhecendo o que é o certo e errado, eu quero voltar para lá. Então, né, não use isso, né, como uma desculpa para você não vir para a casa de Deus, né? Mas faça a sua parte. Enquanto estivermos aqui na Terra, eu sempre falo o seguinte para nós: claro que você não tem poder de mudar a mente do mundo, né? E nem mudar o mundo, mas nós podemos sim fazer a diferença, né? Então, enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor e fazendo a diferença no meio desses que estão fazendo as coisas erradas, não, mano? Verdade, porque Jesus, por mais que batiam nele, arrancavam seu sangue, cuspiam nele, zombavam dele, ele foi com a cruz até o Gólgota, ele não desistiu. Verdade. Não desistiu, foi até o fim, por mim, por você, que nem merecia. Verdade. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Tá batendo, tá aflição, tá grande, a provação, mas segue o exemplo de Cristo, não desista. Ele não desistiu de nós, então nós não podemos jamais desistir, né? Isso aí, porque tem pessoas que, se lá dentro da igreja tá uma bagunça dessa, é melhor continuar aqui onde eu tô, né? Não, mas aqui pelo menos você tá com Cristo, né? Se Jesus voltar e se você estiver pronto, você vai subir. E lá fora, infelizmente, o destino é outro, né? O destino final é o inferno, né?
Então, pelo menos aqui, nós estamos passando essas coisas, não estão deixando isso tomar conta da nossa mente, nem do coração, e estamos servindo a Deus, esperando Jesus voltar, né? Mas lá fora, infelizmente, o final é o Lago de Fogo. Isso é realidade. Então, é isso aí, chegamos ao final, né, desse podcast. Gostei demais, você gostou? O papo rendeu, hein? O papo rendeu. Eu quero deixar agora você fazer os seus agradecimentos aí, né, para as pessoas que estão aqui ainda online, aqui assistindo a gente aí, acompanhando você. Pode ficar à vontade aí para agradecer, para a gente finalizar bonito. Agradecer o Cal, a todos, né? Que é muitos que teve aqui, vocês que vão assistir ainda, né? E segue aí. Podcast. Página, né? Podcast tá aí. É só se seguir. Podcast Lucas Jesus e você. Segue, divulga, né? E agradecer também o Lucas, né? Deus continua abençoando. Obrigado pela oportunidade. Amém. Foi nesse estúdio aqui, né? Deus me apresentou ele, eu vim botar a voz aqui no estúdio dele e acabei sendo presenteado pela amizade, né, desse cara. E hoje nós estamos aqui. Então que Deus venha continuar abençoando, né? Que Amém. esse lugar, né? Seu projeto venha crescer, alcançar vidas a cada dia. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Isso, que esse é o intuito aqui dessa live. Porque tem gente que faz o podcast hoje só para ficar debatendo. Isso é coisa já fez, negócio de ficar debatendo, nada. Chega não. disso. E é o que dá audiência hoje em dia, né? Assim, Porque estão procurando audiência para esse tipo polêmica, de coisa. É polêmica. polêmica. Mas aqui o que eu quero, né? O meu objetivo aqui é trazer pessoas para contar um testemunho, falar da vida delas, né? O que Deus fez, a transformação, para que isso edifique a vida de outras pessoas, né? Verdade. Então o podcast aqui sempre vai ser no intuito de edificar a vida de alguém que está do outro lado. Então esse é nosso intuito aqui, e não ficar debatendo sobre eu tô errado, você tá certo, ou você tá certo e eu tô errado, e assim vai, né, querendo provar um pro outro que aquele negócio. Então é melhor parar com esse negócio. Chega de confusão, chega de briga, vamos falar de Jesus, vamos falar de amor, né? Então você que está aí do outro lado, não tem um dia certo para esse podcast, né? Eu estou indo de acordo à disponibilidade do convidado, né? Porque por causa da questão de trabalhos, né? Que muitos trabalham, chega tarde, né? Do trabalho, tem dia da semana que não dá para vir, então sempre vai ter, né, podcast aqui, mas vai ser anunciado lá no meu Instagram, tá escrito também podcast Lucas Jesus. E você que não me segue lá para os próximos aí, beleza? Primeiro aqui, ao vivo foi com ele, né? Já tem os podcasts lá no meu canal do YouTube, né? Hoje foi ao vivo aí, eu gostei, né? Espero que você continue gostando também. Segue a gente aí no nosso Instagram, podcast Lucas Jesus, você lá no Instagram. Tem também no YouTube Lucas Jesus, cantor Lucas Jesus, já tem podcast lá gravado. Esse aqui eu vou postar lá também, né? Vai estar lá no YouTube. Então, muito obrigado pela sua audiência. Varão José? Foi um prazer conhecer o irmão. Amém. Há pouco tempo que nós já se conhecemos, hoje nós conversamos mais que... Nossa. Obrigado por ter nos aturado aí. Foi bênção pura ter você aqui com a gente. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. E até a próxima. Valeu, gente. Fica na paz. Deus abençoe.